Fala galera, estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, né? Então nós já falamos sobre medidores de pressão e de nível, e hoje a gente vai falar sobre medidores de temperatura, tá bom? Então aqueles que estão dando sequência às aulas aí, continue, né? A ideia é realmente a gente continuar com esse método até realmente passar esse momento difícil, tá bom galera? Se não assistiu os outros vídeos, assista. É de extrema importância para dar seguimento ao nosso aprendizado, da disciplina de instrumentação. Então, medição de temperatura, tá? Nós temos uma introdução no nosso material, na nossa apostila diz essa introdução, né? A temperatura é a medida de energia de forma de calor existente nos materiais. É a variável certamente mais intimamente ligada à energia, né? Temperatura, sem dúvida, é a variável mais importante nos processos industriais, e a sua medida e controle, né, embora difíceis, são vitais para a qualidade do produto e segurança, não só do maquinário, como também do homem. Não é difícil chegar a esta conclusão. Basta verificar que todas as características físicas, químicas e qualquer substância altera-se de forma bem definida com a temperatura, tá? Assim, sendo uma determinada substância que pode ser dimensionada, seu estado físico, sólido ou líquido, sua densidade, sua condutividade é alterada pelas mudanças convenientes de seu estado térmico. Então, qualquer que seja o tipo de processo, a temperatura afeta diretamente o seu comportamento, provocando, por exemplo, ritmo maior e menor de produção, usar mudanças de qualidade do produto, aumento e diminuição da segurança dos equipamentos das pessoas, ou maior ou menor consumo de energia por consequência de maior ou menor custo, né, de produção. Então, a temperatura ela é importante para os processos industriais, tá? Ela tem sua ligação direta, praticamente quase todos os processos conhecidos, né, tem temperatura nesse meio. Então, cabe a gente fazer um foco também na importância da temperatura para os processos industriais, tá bom? Conceito de temperatura, que nós temos um conceito. Ainda que a temperatura seja uma propriedade bastante familiar, é difícil encontrar-se uma definição exata para ela. Estamos acostumados à noção de temperatura antes de mais nada, pela sensação de calor ou frio quando tocamos em um objeto. Além disso, aprendemos ao longo por experiência que ao colocarmos um corpo quente em contato com o corpo frio, o corpo quente se esfria e o corpo frio se aquece. Se esses corpos permanecem em contato por um determinado tempo, eles parecerão ter o mesmo grau de aquecimento ou esfriamento. Entretanto, sabemos que essa sensação não é bastante segura. Algumas vezes o corpo frio pode aparecer quente e os corpos de materiais diferentes que são a mesma temperatura parecem estar a temperatura diferente. Então, que é o conceito realmente de temperatura. Isso acontece porque a temperatura é uma propriedade de matéria que está relacionada com o movimento dos átomos de sua substância. Normalmente esses átomos possuem uma determinada energia cinética que se traduz nas formas de vibrações ou deslocamento para o líquido e gases. Quanto mais rápido o movimento das moléculas, mais quente se encontra o corpo. Enquanto mais lento o movimento, mais frio se apresenta o corpo. Essa condição pode ser descrita como um potencial térmico ou como energia efetiva da substância, energia cinética. Baseado nisso, podemos conceituar a temperatura como uma propriedade da matéria que reflete a medida de energia cinética de um corpo. Na prática, a temperatura é representado numa escala numérica, onde quanto maior seu valor, maior a energia cinética medida nos átomos do corpo em questão. Então, temperatura ela tem uma dificuldade de definição, né? Mas ela é importante para os nossos processos. Lembrando que temperatura e esse conceito realmente de esfriar, aquecer, ele está muito ligado ao tipo de material. Então, o tipo de material ele influencia diretamente, né, nessa velocidade entre aquecer ou esfriar, né? Então o tipo de material ele tem ligação direta, tá bom? Então agora a gente vai conhecer as escalas de temperatura.
Escala de temperatura. Desde o início da termometria, os cientistas, pesquisadores, fabricantes de termômetros sentiam dificuldades de atribuir valores de forma padronizada de temperatura por meio de escalas reproduzíveis, né? Essa dificuldade fez que buscasse pontos nos quais pudesse produzir de forma definida valores medidos, né? Então, resumindo essa primeira parte, né? Os cientistas tinham dificuldade dessa padronização, né? Foi aquilo que a gente falou lá na nossa aula, que falava sobre as medidas padronizadas, né? As medidas que são unificadas, né? Então houve a necessidade de unificação dessas medidas, né? E criou-se 3 escalas, né? Que é muito conhecida, que é a Fahrenheit, Celsius e Kelvin. A gente vai falar aqui no Brasil, né? No Brasil, de maneira geral, nós usamos Celsius, né? Já os Estados Unidos, por exemplo, usa Fahrenheit, né? Estados Unidos e algumas regiões da Europa, né? A escala Celsius tem como valor 0 o ponto de fusão do gelo e como valor 100 o ponto de ebulição da água, sendo estes pontos tomados na condição de pressão igual a 1 atm, tá? Lembrando que a pressão ela influencia diretamente na temperatura. A indefinição de uma temperatura em escala Celsius é feita pelo símbolo C, colocado após o número de temperatura. Por exemplo, a gente tem 245,36 graus Celsius, né? Então, a escala C, todos nós é conhecido, isso aí a gente aprende na escola logo no início, nossos estudos. Aí nós temos aqui a escala Fahrenheit, né? A escala Fahrenheit tem como ponto de fusão do gelo, o valor é 32, e como ponto de ebulição da água, no valor de 212, sendo estes pontos tomando as condições de pressão de 1 atm. Então a Fahrenheit ele é diferente, enquanto que o Celsius, o ponto de fusão do gelo é 0, o do Fahrenheit é 32, e o ponto de ebulição é 100 no Celsius, no Fahrenheit é 212. A definição de temperatura na escala Fahrenheit é feita pelo símbolo F, né, colocando após o número, exemplo, 23,40 Fahrenheit. Então, a gente não vai aprofundar nisso tudo, né, porque surgiu isso tudo, porque não é o objetivo da disciplina. O objetivo é a gente conhecer essas escalas de temperatura que tem. Nós temos a outra, né, que é a escala, que é a Kelvin, né, temperatura termodinâmica. A temperatura básica é a temperatura termodinâmica, cuja unidade é Kelvin, que é uma escala absoluta, tá? O Kelvin é a fração de 1 dividido por 273,16 temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Portanto, de acordo com a definição acima da equação, né, temperatura é igual a T menos 273,15 Kelvin. O ponto triplo da água ocorre a 0,01 Celsius e a pressão da água a 61,652 PA. O Kelvin é igual a 273,15 mais o Celsius, né? Então o Celsius é uma temperatura muito usada no laboratório, tá? Assim, comumente para instrumentos, para escalas não é muito usado, mas no laboratório o pessoal usa muito, principalmente devido a essa temperatura termodinâmica aqui, tá? Aqui nós temos aqui a observação do gráfico, né? O que quer dizer esse ponto triplo, né? É na fase, na linha de fusão, na fase sólida e a linha de vaporização, né? Aqui nós estamos esse encontro aqui, que é o ponto triplo, tá bom? Lembrando, levando em consideração pressão e temperatura. Aí nós vamos para a parte importante, que é o que entra na nossa disciplina, tá bom? Medidores de temperatura. Elementos de temperatura. Os elementos e transmissores de temperatura têm como função transmitir a temperatura do processo para uma sala de controle ou sistema de controle, podendo dividir os instrumentos de medição de temperatura em duas classes: contato direto e o indireto, tá? Os contatos diretos são instrumentos que são o sensor está em contato em meio ao corpo que queremos medir. Então é aquele realmente que está diretamente em contato com aquilo que a gente quer medir, tá? O próprio nome já diz, né? Então nós temos esse, ó, termômetro de dilatação de líquido, né?
termômetro de dilatação de sólido, termômetro de dilatação de gás, termômetro de dilatação de vapor, termômetro a resistência elétrica, bulbo resistência, e termômetro par termoelétrico, que é o termopar, tá? E o indireto nós temos um pirômetro óptico, o pirômetro de radiação, tá? Então nós temos esses dois tipos, né? E nós temos no contato direto essa quantidade de instrumentos que medem, e no contato indireto esses aqui. Nós poderíamos até adicionar o material que você adiciona, por exemplo, a câmera termográfica também, né? Entra nessa linha também, mas não vai entrar no caso para esse momento, tá bom? Aqui nós temos a comparação entre os medidores de temperatura tipo contato direto e indireto, tá bom? Condição necessária para medir com precisão em contato direto, ó. Está em contato com o objeto a ser medido, praticamente não muda a temperatura do objeto devido ao contato com o detector. Então, ó, indireto, radiação por objeto de medição tem que chegar até o detector. Características, né? Difícil medir a temperatura de um objeto pequeno, porque este tem tendência de mudar de temperatura quando o contato com os objetos cuja temperatura é diferente. É difícil medir objetos que estão em movimento, né? Contato direto tem esse problema. É objeto muito pequeno e objetos em movimento. Por quê? Objeto muito pequeno, quando você coloca um medidor, né? Um instrumento para medir, em contato dele, automaticamente você afeta a temperatura, né? Porque essa temperatura ela vai mudar, né? E o contato indireto não muda a temperatura do objeto, porque o detector não está em contato direto, né? Com o mesmo. Pode medir objeto que não está em movimento, geralmente mede a temperatura da superfície. Faixa de temperatura em contato direto é indicado para medir temperaturas menores que 1400 graus, tá? E o indireto é adequado para medir temperaturas elevadas, né? Acima de 800 graus, tá? Precisão, aí nós vamos ter aqui a diferença. Ó, o contato direto, geralmente a precisão é de mais ou menos 1%, tá? E o contato direto, 10%. Então nós temos diferença, tá? Tipo de resposta, geralmente grande e geralmente pequeno. Aqui nós temos o tipos e características principais de medidores de temperatura, ó. Então, o princípio, temos o princípio de medição de temperatura: dilatação, pressão, resistência, termoelétrico e termorradiação, que é o nosso pirômetro, tá? Então, ó, os tipos de dilatação: mercúrio, né? Termômetro de vidro, líquido orgânico, né? Bimetálico. Aí nós temos aqui, ó, de pressão: bimetálico, líquido, vapor, platina. E termorresistência e resistência termistor, tá? E platina, na verdade, platina ele entra na parte. E o termopares, o termopar, tá bom? E os elementos, o termoelétrico é o termopar. Aí nós temos tipo R, tipo K, tipo J e assim sucessivamente. E aqui nós temos também nessa tabela as classes de temperatura que esses caras podem medir. Por exemplo, de mercúrio, né, por dilatação, a faixa de temperatura é de menos 39 a mais 110 graus, né? Faixa de utilização. Faixa recomendável, menos 38 a menos 500 a mais ou menos 550 graus, tá? Aí nós temos aqui a precisão, né? E assim sucessivamente. Não vou falar de todos aqui porque também não vem o caso, mas está no material de vocês podem acompanhar, né? O que esses caras trabalham, qual é a faixa de trabalho deles. Então, cada tipo de medição, muitas vezes, ele é influenciado diretamente na temperatura que você vai trabalhar, né? Ele tem influência direta. Faixa de aplicação de instrumentos de medição de temperatura, ó. Vamos lá, ó. Termômetro de mercúrio. Nós temos aqui a nossa faixa de aplicação, né? Termômetro líquido orgânico, nós temos aqui essa faixa. Termômetro bimetálico, nós temos essa faixa. Termômetro de pressão de líquido, nós temos essa faixa de trabalho. No máximo chega nem 600 graus esse termômetro bimetálico. Aí nós vamos aqui, ó. Pirômetro de radiação, ele vai até 2000 graus, tá? Não tem contato direto. Pirômetro óptico, até 2000 graus também, mas o início dela inicia
mais ou menos 870 graus aqui, 900 graus mais ou menos, né? E o pirômetro de radiação inicia mais ou menos no menor do que zero, né? E assim sucessivamente. Isso é a faixa. Qual é o tipo de trabalho, né? Que cada tipo de instrumentos pode trabalhar para a medição do seu processo, né? Por exemplo, eu não posso pegar um termômetro tipo mercúrio e querer medir 2000 graus, né? Ou acima de 420 graus. Eu não posso, tá? Eu vou ter problema, né? E assim sucessivamente, cada qual trabalha na sua faixa, tá bom? Nós temos aqui, ó, nós vamos dar uma pausa no vídeo, tá? Para ele não ficar muito longo, e a gente vai iniciar o próximo vídeo, o vídeo 2, falando sobre temperatura, nos termômetros de vidro, né? Termômetro de vidro, tá bom, galera? Então, assistam esse vídeo, né? E não esqueça realmente de assistir o 2, que é a parte 2, que é importante. A gente vai falar sobre os instrumentos realmente, seus princípios de funcionamento, seu estilo de funcionamento, nesse próximo vídeo, tá bom? Desde já, um abraço e até a próxima aula, aula 2.